Se você é mãe, provavelmente parece que o seu trabalho nunca termina. Sempre há mais uma louça para lavar, mais uma boca para alimentar, mais um brinquedo para guardar. Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth sobre como tornar o trabalho mais fácil. Qualquer coisa que façamos por amor a Deus e amor ao próximo, a carga se torna leve. Você não acha que isso é verdade? Que quando fazemos com um coração disposto, adquire uma perspectiva diferente? Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos. Qual é o trabalho mais assustador diante de você hoje? Há uma maneira de tornar o trabalho mais prazeroso. É reconhecer que você está trabalhando para a glória de Deus. Ontem, Nancy começou a descrever algumas maneiras de trabalhar que são exclusivamente femininas. Continuaremos hoje em uma série chamada A Mulher Contracultural. Deixe-me ler uma carta que recebi de uma amiga não muito tempo atrás. Ela disse: Nancy, quando li sua carta descrevendo sua agenda, pensei comigo mesma, Fran, Nancy tem a vida mais incrível, tão emocionante, todas essas viagens. E o que eu estou fazendo neste verão? Bem, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha, pensei, vamos escrever o que fiz este mês e o que ainda vou fazer. Que exercício valioso para entender o quão ocupadas as mães estão, mães com M maiúsculo, com tarefas. E essas tarefas aparentemente ordinárias demonstram nosso amor por nossos filhos. Tarefas como costurar centenas de pequenas etiquetas com os nomes dos filhos em cada meia, cueca, toalha, camiseta e outros itens que você sabe que nunca verá novamente depois que eles forem para o acampamento, o grande devorador dos itens da casa. Endereçar e selar 10 pequenos envelopes para 10 pequenas cartas, uma para cada dia, que serão enviadas para os avós, mamãe e papai, primos variados espalhados ao redor do país, e depois ficar ansiosamente esperando pelo carteiro e finalmente abrir uma no dia em que as crianças voltam do acampamento. Bem, meu mês continua com muita diversão neste verão, de mais de 40 graus nas competições de natação. Bo, seu filho adolescente, nada. Todas as terças-feiras há um ritual para famílias movidas à energia solar como a nossa irem às competições de natação que duram das 6 da tarde às 9:30 da noite. Claro, a ironia das competições de natação ocorre quando você percebe que está na piscina para o aquecimento às 4:30 da tarde. A competição começa às 6. Seu filho pode nadar 3 eventos e até 2 revezamentos, totalizando talvez 3 minutos durante a noite. Então você passa 4 ou 5 horas no calor escaldante, por 2 minutos e 26 segundos, espalhados ao longo da noite. Mas que alegria, que deleite completo quando o Bo termina forte, sai da piscina e, embora esteja encharcado, olha diretamente para a mãe com M maiúsculo, sorri e corre para receber um grande abraço. Tudo vale a pena. No Dia dos Pais, que é em junho, nos Estados Unidos, recebemos os avós com um delicioso sorvete caseiro e comemos bolo. Eu li trechos dos diários de George Washington intitulado Pai de Nossa Pátria, e trechos das escrituras sobre filhos, pais e avós. Então cada pessoa à mesa compartilhou algo que o seu papai lhe deu, uma bênção espiritual ou outra. Que momento precioso! Minha amiga Fran continua falando sobre como sua mãe compartilhou algo sobre o seu pai, e o seu pai compartilhou algo sobre o pai dele. E depois a sua pequena filhinha, Mary Scott, compartilhou como seu papai lhe deu muitas coisas que custam dinheiro, mas o maior presente foi o presente gratuito de Jesus. Oh, Nancy, Fran diz,
Que mês rico eu tive! Minha amiga Fran está descobrindo o valor, o significado e a maravilha de ser uma mulher que trabalha voluntariamente com as mãos. E que imagem de Provérbios 31! A mulher que tem um coração de virtude e excelência, força e caráter espirituais e piedosos, e como esse caráter é vivido, trabalhado no contexto de sua casa. Temos estudado o 13º versículo de Provérbios capítulo 31 e realmente expandido aqui sobre um tema que permeia todo esse trecho. O versículo 13 diz: ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Falamos sobre como essa mulher trabalha arduamente, ela é diligente, ela é trabalhadora, e você verá esse tema ao longo do capítulo. Não há nada de preguiça nela. E como ela trabalha no lar, seu trabalho gira em torno de sua casa, especialmente nos anos de criação e educação dos filhos. Mas mesmo além disso, ela cuida de seu lar para sua família. Então quero focar em outra palavra neste versículo. E com prazer trabalha com as mãos. Outra versão diz: com mãos ávidas ela trabalha. É literalmente com o prazer de suas mãos, e isso sugere agora, segure-se aqui porque você pode não acreditar nisso, que ela realmente gosta do seu trabalho. Ela faz isso com prazer. Ela coloca suas mãos alegremente para trabalhar. Não que necessariamente as tarefas sejam prazerosas por si só. Se você é mãe ou esposa e mãe por algum tempo, a menos que você realmente ame cozinhar, é possível que haja momentos em que a preparação de 2 ou 3 refeições por dia e a limpeza após as refeições se tornem um trabalho muito árduo. Mas aqui está uma mulher que tem um coração alegre e disposto, o que traz alegria e significado ao trabalho de suas mãos. Ela coloca suas mãos com alegria para trabalhar. Isso demonstra sua atitude em relação ao trabalho. Ela não é apenas uma trabalhadora árdua, uma trabalhadora em casa, mas ela é uma trabalhadora disposta, uma trabalhadora de coração alegre. Ela está feliz com o seu trabalho. Ela tem alegria em seu trabalho. Lemos em Eclesiastes capítulo 9, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eclesiastes 9, 10. Para esta mulher, o seu trabalho não é um fardo, não são tarefas, embora ela certamente pudesse encará-las dessa forma. Mas ela escolheu ter uma atitude diferente em relação ao trabalho, porque ela vê os resultados finais, ela vê o propósito, ela vê o significado, ela vê a motivação por trás desse trabalho. É o amor pelos outros, é o amor por Deus. É o seu amor por Deus que a torna disposta a trabalhar com as mãos para fornecer comida, roupas e limpeza ao redor da casa. Ela é motivada pelo amor. Essa atitude certamente não torna o trabalho mais fácil, mas qualquer coisa que fazemos por amor a Deus e por amor ao próximo, a carga se torna leve. Você já percebeu isso? Quando você faz o seu trabalho com um coração disposto, você tem uma perspectiva diferente? Ela não vive para si mesma, ela vive para os outros e encontra sua maior alegria em servir os outros amorosamente. Não estou tentando romantizar algo que sabemos que é um trabalho difícil, repetitivo e manual. E não estou dizendo que se você não estiver cantando louvores ao esfregar o chão da cozinha, você não é uma mulher piedosa. Todas nós temos obrigações e fazemos algumas tarefas simplesmente porque elas precisam ser feitas. Mas há algo que eu quero ter em meu trabalho, que quero que você tenha em seu trabalho, que é uma disposição de coração enquanto trabalhamos, um coração alegre em relação ao nosso trabalho. Um escritor que li sobre Provérbios 31 disse:
Apenas o amor pode tornar tal serviço diligente, doce e agradável. Onde falta o amor, esse trabalho será o pior fardo. Havia um monge do século XVII chamado Irmão Lawrence. Sua tarefa no convento era trabalhar na cozinha e ele aprendeu a executá-la com um coração alegre por amor a Deus. Sua sabedoria em conversas e em cartas mais tarde se tornaria a base do livro A Prática da Presença de Deus, o grande clássico que acho tão encorajador para nós mulheres em relação ao nosso trabalho e tarefas diárias. Ele disse: para mim, o tempo de trabalho não difere do tempo de oração. E lembre-se qual era o trabalho dele: trabalhar na cozinha, a equipe da cozinha, a limpeza da cozinha. Esse era o trabalho dele. Ele disse: para mim, meu trabalho não difere do tempo de oração. E isso no barulho e na bagunça da minha cozinha, enquanto várias pessoas ao mesmo tempo pedem por coisas diferentes. Isso soa como a sua vida? Qualquer uma de vocês que é mãe e dona de casa sabe muito bem. Várias pessoas pedindo coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele disse: no meio de todo esse barulho e bagunça, eu busco a Deus com a mesma tranquilidade, como se estivesse de joelhos em oração. Não é maravilhoso? Entenda, ele não começou assim, eu vou te dizer isso. Ao ler o seu livro, A Prática da Presença de Deus, vemos que isso foi um processo para ele. Mas aquele trabalho mais simples e manual se torna algo sagrado, se torna santificado, consagrado, quando eu ofereço a Deus como uma oferta. E você pode pensar como mãe, no meio da limpeza, da organização, da arrumação, do cozimento, da limpeza das compras, de todas as coisas que você faz para ajudar a criar um lar para sua família, que você pode buscar a Deus em seu espírito com tanta tranquilidade, como se estivesse de joelhos com a sua Bíblia aberta em oração, porque você faz o seu trabalho como para o Senhor, com o coração disposto. O versículo que me vem à mente é quando Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. 2 Coríntios 12, 15. Estamos agora falando do apóstolo Paulo, que tinha um trabalho glamouroso. Sempre pensamos que o trabalho de outra pessoa é mais glamouroso que o nosso, não é mesmo? Paulo disse: não importa o que isso me custar, eu farei de boa vontade, porque o propósito da minha vida é ser gasto por vocês. Esse é o propósito da minha vida, glorificar a Deus, ser gasto por vocês. E vocês que são esposas e mães, é assim que vocês glorificam a Deus, sendo desgastadas e usadas por outros. Sabemos que as tarefas precisam ser feitas. A questão é: você vai executá-las de boa vontade ou com ressentimento? Jesus disse, quando falou sobre fazer a obra do Pai: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, versículo 8. E percebi ao reler recentemente esse versículo que mais cedo ou mais tarde eu geralmente me submeto a fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes não me deleito em fazê-la. Se quero ser como Jesus, então eu preciso orar: ó Senhor, dê-me um coração que se deleita em servir, que se deleita em trabalhar, que se deleita em ser grato pelo bem dos outros. Se esta é a tua vontade para a minha vida, se estas são tarefas dadas pelo Senhor, então me ajude a fazê-las com alegria. Ajude-me a trabalhar de boa vontade com as minhas mãos. Há uma oração no final do Salmo 90 que eu já fiz muitas vezes. Vamos oferecer esta oração ao Senhor.
Ó Deus, oramos para que a Tua obra apareça aos Teus servos e a Tua glória aos Teus filhos, e que a beleza do Senhor nosso Deus esteja sobre nós e estabeleça, direcione e determine a obra de nossas mãos para nós. Sim, estabelece a obra de nossas mãos. Amém. Nancy DeMoss Wogemuth estará de volta com a segunda metade do programa de hoje daqui a pouco. Ela falará mais especificamente sobre o que significa trabalhar com as nossas mãos. Durante a série de ensinos de Nancy chamada A Mulher Contracultural, que novas visões você obteve de Provérbios 31? Compartilhe como o Senhor tem falado ao seu coração em relação a tudo isso que temos aprendido. Deixe os seus comentários no YouTube ou nos envie um e-mail compartilhando o que você tem aprendido através dessa série. Envie seu e-mail para contato@avivanossoscorações.com. Talvez você conheça alguém que se beneficiaria muito do ensino de hoje. Você pode compartilhar os episódios passados diretamente do nosso site ou canal do YouTube Aviva Nossos Corações. Caso você ainda não saiba, você também pode receber nossos podcasts diariamente no seu WhatsApp. Você pode acessar o link dos nossos grupos aqui na transcrição no nosso site ou no YouTube. Outro recurso super especial para você se aprofundar no tópico da feminilidade bíblica é o livro de estudos das queridas Nancy e Mary Cassian, Mulher Verdadeira, Design Divino e Design Interior. Experimente de forma profunda e transformadora o precioso design que Deus criou para a sua feminilidade bíblica. Peça um pacote com 10 exemplares e monte um grupo de estudo com suas amigas e irmãs da igreja. Visite nosso site para fazer o pedido e obter ainda mais ideias sobre como se tornar uma líder de estudos. www.avivanossoscoracóis.com. Voltemos ao ensino de Nancy sobre o importante trabalho da mulher. É interessante para mim que há 6 referências às mãos em Provérbios capítulo 31. Versículo 13, versículo 16, versículo 19, versículo 20 e versículo 31. E temos especificamente aqui nos versículos 13 e 19 uma mulher que está obtendo as matérias-primas de lã e linho e está trabalhando com as mãos para transformar essas matérias-primas em fio e depois fazer tecido e então desse tecido fazer as roupas. Ao vermos todas essas referências às mãos dela, o trabalho de suas mãos, o fruto de suas mãos, os lucros de suas mãos, dependendo da tradução que você está usando. Então eu me pergunto, qual é o significado disso? E começo a pensar sobre outras referências bíblicas às mãos, e isso talvez seja uma pequena dica para você em seu próprio estudo da Palavra de Deus. Biblicamente, há um significado especial em trabalhar com as mãos, começando com o fato de que Deus trabalha com as suas mãos. O Salmo, capítulo 8, nos diz: os céus são obras de seus dedos. E quando esse trecho é citado novamente em Hebreus 1, diz: os céus são obras das tuas mãos. O Salmo 8 nos diz: tu fizeste o homem, Deus fez o homem, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Essa terra é a obra das mãos de Deus. O Salmo 111 nos diz que as obras das suas mãos são verdade e justiça. E então sabemos que Jesus trabalhou com as mãos. Crescendo como filho de um carpinteiro, ele certamente trabalhou como carpinteiro com suas mãos. Ele também usou as mãos como um meio de abençoar os outros. Mateus, capítulo 19, diz que ele impôs as mãos sobre as crianças. Lucas 24, após a sua ressurreição, Jesus estava se preparando para voltar aos céus e as Escrituras dizem: ele levantou as mãos e os abençoou. Ele abençoou os seus discípulos. Os apóstolos trabalhavam com as mãos. Em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo disse:
trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Atos capítulo 20 nos diz, novamente Paulo está falando com os anciãos em Éfeso. Ele disse: vocês mesmos sabem que estas mãos proveram para as minhas necessidades e para aqueles que estavam comigo. Não é interessante que o grande apóstolo Paulo, que escreveu, eu acredito, 13 livros no Novo Testamento, não se recusava a trabalhar com as mãos? Veja, trabalhar com as mãos é a cura, o antídoto para a preguiça, o roubo e a inutilidade. E é por isso que lemos em Provérbios capítulo 21 que as pessoas preguiçosas não querem trabalhar com as mãos. O desejo do preguiçoso o mata, diz Provérbios. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Você vê a diferença? Pessoas preguiçosas sempre querem receber. Eles querem estar ao lado dos que recebem. Eles não querem trabalhar para dar. E no final das contas, se eles não conseguem o que querem, pode ser que recorram ao roubo por preguiça. Mas pessoas que são trabalhadoras estão dispostas a trabalhar com as mãos para que tenham algo para dar aos outros. Esse é o coração desta mulher virtuosa. Então lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso é coisa séria, porque Paulo não está apenas dizendo que isso é algo que você deveria considerar fazer, ser um trabalhador com as mãos em todas as tarefas que você tem que exigem isso. Ele continua dizendo em 2 Tessalonicenses capítulo 3 que havia alguns naquela igreja que eram ociosos. Eles não queriam trabalhar com as mãos. E Paulo disse: olhem o nosso exemplo. Nós não comemos o pão de ninguém de graça, mas trabalhamos com esforço e labuta, noite e dia, para que não fôssemos um peso para nenhum de vocês, para nos tornarmos um exemplo de como vocês devem nos seguir. Gálatas 6:9 diz: não se cansem de fazer o bem. Essa é uma boa palavra para as mães, não é? Ele continua dizendo: se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que ele se sinta envergonhado. Entenda, isso não é apenas algo para modelar em sua casa, mas é algo importante para ensinar aos seus filhos. Seus filhos precisam aprender como trabalhar e como ter uma ética de trabalho, mas também, de maneira prática, como trabalhar. É possível que algumas de vocês descobriram que, quando se tornaram esposas e mães, não tinham as habilidades práticas necessárias para saber como suprir as necessidades de sua família, em termos de comida, roupas, compras, administração e organização da sua casa e limpeza. Algumas dessas habilidades vocês tiveram que aprender. E deixe-me dizer, se você ainda não sabe como fazer essas coisas, se não tem as habilidades, encontre uma mulher que tenha essas habilidades e pergunte se ela pode te ensinar. Talvez você diga: eu tenho vergonha de dizer a uma outra mulher que eu não sei como organizar a minha casa, ou não sei como limpar minha casa, ou não sei como cozinhar. Melhor se envergonhar e procurar alguém que a oriente e a ajude a aprender essas habilidades do que passar a vida não cumprindo, incapaz de cumprir parte do chamado de Deus para a sua vida. Por isso a importância das mães que ensinam essas habilidades às suas filhas, para que não cheguem a uma certa idade e tenham que admitir que não sabem como cumprir as tarefas básicas de como manter um lar. Bem, há tantas maneiras pelas quais uma mulher, no contexto de sua casa, pode usar suas mãos. Eu fiz uma lista delas e vocês pensarão em outras.
costurar e remendar roupas, cortinas, lençóis. Limpeza, lavar pratos, lavar roupa, lavar crianças, limpar vasos sanitários, limpar pisos, limpar coisas que derramaram no chão. E sempre há muito o que fazer com as mãos. Recolher os brinquedos e roupas do chão, cozinhar, assar, preparar alimentos, fazer compras, artesanato usado para embelezar sua casa, pintura, jardinagem, plantio, capinar, cuidar do jardim. Trabalhar com as mãos, arranjar flores, fazer trabalhos manuais como bordados, tricô, etc. Escrever notas de encorajamento, essa é uma maneira de usar suas mãos para ministrar graça aos outros. E a propósito, comece em casa com essas notas de encorajamento. Algumas de vocês são ótimas em bilhetes de agradecimento e encorajamento. Mas você escreve bilhetes de encorajamento para o seu marido e seus filhos? Use suas mãos. Contabilidade. Isso pode fazer parte de suas tarefas em sua casa. É algo que você pode fazer com as suas mãos para ajudar a ministrar graça à sua família. Cuidar de crianças doentes, fazer tranças nos cabelos, cortar os cabelos, todo tipo de arrumação de cabelo. Levar as crianças para a escola, para aulas de piano, para esportes. Essa mulher busca lã e linho, ela procura as matérias-primas de que precisa e depois trabalha de bom grado com suas mãos. Deixe-me pedir agora que você pare e olhe para suas mãos. Apenas olhe para elas. Se você é uma mulher de Provérbios 31 ou está se tornando uma, como estamos comprometidas em nos tornar juntas, suas mãos podem não ser as mãos de uma modelo. Você pode não ter as unhas perfeitamente cuidadas. Mas deixe-me fazer essa pergunta. São mãos de serviço? São mãos que você está usando para abençoar e ministrar de maneira prática as necessidades dos outros? Se forem, então, embora talvez não sejam mãos bonitas, são mãos como as do Mestre. Veja, as mãos de Cristo foram pregadas em uma cruz. Ele suportou por amor do coração de um servo, pelo bem do Evangelho, pelo bem do plano de redenção. Posso te afirmar que quando você serve sua família com suas mãos, quando trabalha com suas mãos, quando limpa e cozinha, qualquer coisa que faça com suas mãos em sua casa, está fazendo isso pelo bem do Evangelho. Você está fazendo isso para que seus filhos possam saber como Jesus é, para que possam ser atraídos por Ele, para que queiram conhecê-lo. Há uma maravilhosa palavra de encorajamento em 2 Crônicas, capítulo 15. O profeta foi ter com o rei Asa. Asa era um homem que tinha um coração para Deus e estava buscando estabelecer reformas nas nações que precisavam desesperadamente de reformas, mas era um trabalho árduo. Teria sido fácil para Asa ficar cansado do trabalho e desistir. Deus enviou um profeta para dizer a ele o que eu quero dizer a você hoje. Ele disse: mas você, rei Asa, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso está em 2 Crônicas 15, 7. Deixe-me dizer isso novamente, deixe-me dizê-lo a você. Mas você, mulher, seja forte e não deixe que suas mãos desfaleçam, porque o seu trabalho, se for feito como para o Senhor, será recompensado. Será. A Bíblia é tão prática. Nancy DeMoss Wogemuth tem falado como Provérbios 31 tem a ver com a pilha de trabalho que você está enfrentando esta semana. O episódio de hoje faz parte da série chamada A Mulher Contracultural, um estudo aprofundado de Provérbios 31, onde aprendemos sobre a feminilidade bíblica.
Você sabe, o trabalho de uma mulher não se resume apenas a marcar tarefas de uma lista de afazeres. As pessoas estão observando e, enquanto você está trabalhando, pode mostrar a elas a imagem de Cristo. Ouça mais sobre isso no nosso próximo episódio, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.